sou ninguém, sou um homem branco de dreads, barbas longas negras, estou com um headset com um microfone cobrindo parcialmente meus lábios, estou com uma camiseta preta e meus dreads estão penteados ou amarrados para trás. Esse é o nosso livro de hoje, vai se acostumando com ele aí. Ao longo, a gente vai ler um pequeno texto, mas ao longo dos nossos vídeos, sabe lá Deus quanto tempo vai durar esse mega foco, esse hiperfoco, a gente vai usar bastante ele. Então, caiu do caminhão o livro Neurociências Desvendando o Sistema Nervoso e a gente vai ler a página 19. Eu não sou ninguém, você tá na boca do cenoura. Quando a gente fala sobre o custo da ignorância e distúrbio do sistema nervoso, a gente fala sobre o não saber sobre as ciências do cérebro, o não ter acesso a algumas informações. A gente paga um preço alto por isso. Por isso, na leitura de hoje, a gente vai falar sobre a moderna pesquisa em neurociências e como isso é custoso pra gente. O custo da ignorância acerca do funcionamento do encéfalo é muito maior. Então não importa quanto você pague, pesquisa de milhões. Por exemplo, eu faço universidade pública e deveria gastar mais, né? Mas o governo ainda assim gasta uma beira, né? A sala vai com 60 microscópios, assim, pra gente ver análise do tecido nervoso, por exemplo. Mas se a gente não tivesse o conhecimento que a gente tem sobre o funcionamento do cérebro, acho que o preço seria muito maior. É provável que sua família tenha sofrido o impacto de uma ou mais dessas doenças que a gente vai falar a seguir, tá? E por isso a gente vai analisar algumas delas junto com o autor, para verificar os seus efeitos sobre a sociedade. Por exemplo, a doença de Alzheimer ou a doença de Parkinson são ambas caracterizadas, aí já estou citando os autores, tá? Por degeneração progressiva de determinados neurônios no encéfalo. Lembra quando a gente discutiu sobre neuroplasticidade? Então, a neuroplasticidade ela pode se dar no campo do aprendizado, como ela também pode se dar nesse campo de prejuízos, como por exemplo as doenças neurodegenerativas. A doença de Parkinson, que resulta em um prejuízo incapacitante do movimento voluntário, afeta atualmente mais de 500 mil norte-americanos. Institute of Neurological Disorders and Stroke nos Estados Unidos, The Parkinson's Disease Backgrounder. E é um dado de 2004 que veio sendo trazido por esses autores aqui no nosso canal. A título de curiosidade, no Brasil soma-se cerca de 0,8% da população brasileira parkinsoniana, tá? E prevê-se um crescimento até 2060. A doença de Alzheimer, por exemplo, que leva à demência e um estado de confusão caracterizado pela perda da capacidade de aprender novas informações e de recordar conhecimentos previamente adquiridos, estima-se que 18% das pessoas acima de 85 anos. O número de estadunidenses com demência totaliza mais de 4 milhões. De fato, é reconhecido hoje que a demência não é um desfecho inevitável do envelhecimento, como se acreditava anteriormente, mas um sinal de uma doença encefálica. A doença de Alzheimer progride sem piedade, roubando de suas vítimas primeiro suas mentes, depois o controle sobre as funções básicas corporais e, por fim, suas vidas. A doença é sempre fatal. Nos Estados Unidos, o custo anual para cuidados de pessoas com demência é maior que 100 bilhões de dólares e continua crescendo em uma velocidade alarmante. O Brasil passa de 1,2 milhões, tá? De pessoas com Alzheimer, mais ou menos, segundo os últimos dados aí. A depressão e a esquizofrenia são transtornos do humor e do pensamento. A depressão é caracterizada por sentimentos esmagadores de derrota, baixa autoestima e culpa. Mais de 30 milhões de estadunidenses irão, em algum momento de suas vidas, experimentar um episódio de depressão maior. A depressão é a principal causa do suicídio, com mais de 30 mil mortes a cada ano nos Estados Unidos, fora o tiroteio escolar. Um transtorno psicótico grave, caracterizado por delírios e alucinações e comportamento anormal. Em geral, a doença inicia no começo da vida produtiva, na adolescência e no começo da vida adulta, podendo persistir por toda a vida. São mais de 2 milhões aí de estadunidenses. O acidente vascular encefálico, o AVE, é a quarta causa de morte que a gente tem no público que foi observado na construção desse artigo nos Estados Unidos. As vítimas não vão a óbito, mas são mais de 500 mil. E isso gera um custo de 54 bilhões de dólares lá nos Estados Unidos. Outro transtorno grave é a dependência de álcool ou de drogas, que afeta quase todas as famílias no território observado. O custo em termos de tratamento, de perda de salários e outras consequências excedem 600 bilhões de dólares por ano, isso nos Estados Unidos. Números que também são um pouco menores em alguns casos por conta do SUS, mas ainda assim acontece bastante. Os custos econômicos das disfunções encefálicas são enormes, mas perdem importância se comparados com o custo emocional que atinge as vítimas e suas famílias. A prevenção e o tratamento das doenças mentais
requerem a compreensão da função normal do encéfalo. E esse conhecimento básico é o escopo das neurociências. A pesquisa em neurociências já contribui para o desenvolvimento para a depressão e para a esquizofrenia, e novas estratégias estão sendo testadas de Alzheimer e naquelas que sofreram acidente vascular encefálico. Grande progresso tem sido alcançado na compreensão de como as drogas e o álcool afetam o encéfalo e como levam à dependência. E o material deste livro, ele vai demonstrar que se sabe muito sobre a função do encéfalo. No entanto, o que sabemos é insignificante se comparado àquilo que ainda temos que aprender. Isso é meados de 2004. As fundações históricas das neurociências foram lançadas por muitas pessoas ao longo de muitas gerações. Hoje, homens e mulheres estão trabalhando em todos os níveis de análise, utilizando todos os tipos de tecnologia para trazer alguma luz ao estudo do encéfalo. Frutos desse trabalho formam a base desse livro. O objetivo da neurociência é compreender como o sistema nervoso funciona. Muitas percepções importantes podem ser adquiridas a partir de um ponto de vista externo ao cérebro e à própria cabeça. Uma vez que a atividade cerebral se reflete no comportamento, registros comportamentais cuidadosos nos informam acerca das capacidades e limitações da função encefálica. Módulos de computador que reproduzem as propriedades computacionais do encéfalo podem ajudar a compreender como essas propriedades se desenvolveram. Do escalpo podemos medir ondas cerebrais que nos dizem algo a respeito da atividade elétrica de diferentes partes do encéfalo durante diversos estados comportamentais, e tome-lhe biofísica. Novas técnicas computadorizadas de neuroimagem permitem aos pesquisadores examinarem estruturas do encéfalo vivo dentro do crânio, utilizando métodos ainda mais sofisticados de imagem. Estamos começando a ver quais são as diferentes regiões do encéfalo humano que se tornam ativas em diferentes condições. Entretanto, nenhum desses métodos não invasivos, velhos ou novos, é capaz de substituir experimentos com tecido cerebral vivo. Não podemos compreender sinais detectados de modo remoto se não formos capazes de saber como eles são gerados e o que significam. Para compreendermos como o encéfalo funciona, precisamos abrir a cabeça e examinar o que há ali dentro, do ponto de vista da neuroanatomia, da neurofisiologia e da neuroquímica. O desenvolvimento atual das neurociências é verdadeiramente fascinante e gera grandes esperanças de que, em breve, tenhamos novos tratamentos para uma grande parte de distúrbios de sistemas nervosos, tá? E já temos, viu? Desde que esse livro foi escrito, já temos. Apesar dos progressos durante as últimas décadas e os séculos que as precederam, contudo, ainda existe um longo caminho a percorrer antes que possamos compreender completamente o que o encéfalo realiza, suas impressionantes façanhas. Isso, porém, é a parte divertida de ser um neurocientista. Uma vez que nossa ignorância a respeito das funções do encéfalo é tão vasta, uma nova descoberta surpreende e nos espreita praticamente a cada volta do caminho. Rapidão. Calma aí, rapidão aqui comigo. Antes da gente seguir e continuar falando mais sobre o nosso cérebro. Movimentos sociais que... E aí dá licença de dar esse ponto de vista aí, tá? Qualquer movimento social, qualquer movimento na população que se propõe a fazer um acolhimento com relação à saúde mental tem que ter essa dimensão. E muitos têm, tá? Uma grande maioria tem, tá? Tirando os de cunho religioso, os que são, sei lá, os do Valadão da vida, dos pastores Isidoro da vida que fazem torturas, sabe? Mas isso é outra fita, supostamente, excelência não tem nada a ver com isso. Mas enfim, movimentos sociais que se prontificam a fazer um acolhimento de saúde mental tem que ter noção, assim, que transtorno por uso de substância também é enquadrado como um distúrbio, né? Um distúrbio neurológico, um problema de saúde. Tem CID, tem Código Internacional de Doença, etc. Fora outros males que a gente está sujeito a receber na nossa quebrada. O Alzheimer ou um Parkinson não diagnosticado em fase inicial, por exemplo, pode gerar um mal-estar profundo na vida daquela pessoa. Eu lembro uma colega nossa, professora, que teve Parkinson, e no começo do diagnóstico, no início do diagnóstico dela, ela tinha uma desregulação de humor, e tanto a gestão escolar quanto o grupo de estudantes, etc.,
infelizmente, achava que ela era uma pessoa moralmente, ou uma pessoa que estava em ataque, ou uma pessoa tóxica, e no final das contas ela estava em estado de desregulação por conta de um distúrbio. Tanto que um estudante tentou agredir ela, né? Foi pra cima dela, e eu lembro que eu tive que dar um tackle nesse estudante, jogar ele no chão, tirar esse moleque do bloco lá e seguir com a vida. E só depois que a gente foi descobrir que essa professora tava com Parkinson, ela era parkinsoniana, e o Estado colocando ela para trabalhar, assim, descaradamente, meados de 2015, 2016, assim, coisa horrorosa, assim. Então, ter conhecimento de o que acontece no nosso cérebro, o que é sintoma, o que é sintomático, o que não é normal, e quando eu falo normal, é aquilo assim, aquilo que transcende uma certa rotina. E eu falo isso com lugar de fala de um lar disfuncional por conta de transtornos mentais. O lar que eu me criei, a casa que eu vivo é completamente disfuncional por causa de transtornos mentais negligenciados, ignorados ou tratados com religião. Mas isso é outra fita, um dia a gente só fala sobre isso. Vamos dar nome às coisas e entender que existe um funcionamento no cérebro, e se a gente consegue dominar isso de alguma forma, se a gente consegue um hackzinho de alguma forma disso daí, a gente consegue levar adiante esse movimento de acolhimento por saúde mental na periferia. Ah, e detalhe, né? Salvando nossa própria vida, porque o que tem de policial psicopata... Então vamos falar deles? Vamos falar de neurônios. A gente vai lá para a página... Deixa eu ver aqui, do documento, assim, vai bater 70 e poucos, mas é do capítulo 2, página 29. Depois a gente fala de microscopia, também é bem legal isso. Protótipos de neurônio. A gente vai começar então falando da soma, que é parte central e aproximadamente esférica do neurônio. Ele é um corpo celular típico que possui aproximadamente 20 milímetros de diâmetro, e o fluido, acho que é 20 micrômetros, perdão, milímetros não, 20 micrômetros de diâmetro, e o fluido, é micrômetros? É um mi ou é um m? É um ni, grego. E o fluido aquoso no interior da célula é chamado de citossol. É uma solução salina rica em potássio, separada do meio externo pela membrana neuronal. Dentro do soma, diversas estruturas delimitadas por membranas são coletivamente chamadas de organelas. Lembra da aula de ciências, ainda no ensino fundamental, onde você pega o desenho de uma célula com vários organelazinhas, como, por exemplo, mitocôndria, complexo de Golgi, etc. Então, retículo endoplasmático, enfim, são organelas. Eu recomendo muito que você vá no podcast Biologia em Meia Hora, ou no ecossistema do Blablalogia, do Emílio, para poder ter uma dimensão maior de como funciona o nosso corpo biologicamente falando. Se eu tô aqui falando de neurociência é por causa do Pirula, cara. Falo assumidamente isso. Professor Paulo, só tô aqui falando... Fui lá pra USP, mano. Entrei na USP vendo os vídeos dele, cara. Então vamos entender o que são células, o que são organelas e tal, fazendo essa revisão aí. Mano, dá pra ter essa revisão de forma bem divertida, com um monte de divulgador científico muito zica que a gente tem por aí. O corpo celular de um neurônio, então, vai conter as mesmas organelas encontradas nas demais células animais. No núcleo, você vai ter o seu DNA, vai ter o código genético ali, vai ter um pedacinho de papai e um pedacinho de mamãe ali, ó. E esse nome deriva da palavra em latim nos. O núcleo de uma célula é esférico, localizado centralmente com diâmetro entre 5 a 10 micrômetros. É delimitado por uma dupla membrana chamada de envelope nuclear, e o envelope nuclear é todo perfurado, formando poros que medem aproximadamente 0,1 micrômetro de diâmetro. Tá vendo que é tudo calculadinho, às vezes para passar um átomo de cada vez, um elétron de cada vez, uma molécula de cada vez. É tudo muito pequenininho, cara. Dentro do núcleo estão cromossomos que contêm material genético. O ácido desoxirribonucleico, o DNA. Sabe do programa do ratinho? DNA? Então. E isso foi transmitido para você a partir do amorzinho entre seu pai e sua mãe, que não significa ter a presença do pai, né? Cada cromossomo contém uma dupla fita entrelaçada ininterrupta e com dois
Putz, é nanômetros de largura. Se o DNA de todos os 46 cromossomos humanos fossem desenrolado e alinhado, ponta a ponta ele poderia somar mais de 2 metros de comprimento. Se comparássemos com o comprimento total do DNA ao total de linhas de letras que compõem este livro, os genes seriam análogos às palavras individualmente. Os genes medem desde 0,1 micrômetros até vários micrômetros de comprimento. Tem genes de vários tamanhos. E a leitura do DNA é conhecida como expressão genética. O produto final da expressão genética é a síntese de moléculas chamada de proteínas, as quais existem uma grande variedade de formas e tamanhos realizadas diferentes funções e concedendo aos neurônios praticamente todas as suas características exclusivas. Essa síntese proteica ou produção de moléculas proteicas ocorre no citoplasma. Como o DNA nunca deixa o núcleo, deve haver um intermediário que carregue a mensagem genética até os locais de síntese no citoplasma. Essa função é realizada por outra macromolécula chamada ácido ribonucleico mensageiro ou RNA. Vamos ver? Se liga, uma animaçãozinha aqui, ó. É assim, ó. Vamos ficar esse gringo falando, ó. Se liga, como que é, ó. Aí você tem um transportezinho, né? Então você tem as proteínazinhas aqui fazendo a festa aqui, tá ligado? As etapas aí, né, nas suas fitas cromossômicas de duplicação. Então é todo um sistema de cadeia do micro ao macro, onde seu DNA produz o RNAzinho que vai sintetizando proteína. Mas isso é os biólogo que vai falando com você. Sabe o que um poodlezinho falou para sua dona? Mitose. Então, como é que você então multiplica, né, essas células? Como é que você vai fabricando? Então você ingere coisas no mundo, são elementos da tabela periódica. Cadê minha tabela periódica? Chupa que minha tabela periódica é do Pokémon. Então, imagina assim, seguindo aqui, então, você tem vários elementos químicos na natureza, você ingere eles e seu corpo transforma, sintetiza, sobretudo, em tecidos. Tá vendo por que vai fazendo sentido essa multidisciplinaridade e essa transdisciplinaridade que envolve a neurociência, como a histologia, a embriologia, a bioquímica e assim por diante? Justamente conhecendo as interações dos elementos químicos, seus números e valores da questão de distribuição iônica, né? A questão de quantos íons eles têm, enfim, quantos elétrons orbitam o seu núcleo, etc. Esses detalhes que a química traz pra gente é o que vai ser fundamental para compreendermos desde como se forma os tecidos neuronais a partir do DNA, do código genético, do RNA.